Palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5. O tema da mensagem é Como Deus te vê. Não pare. Como Deus te vê. Não pare. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5, está escrito: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Como Deus te vê. Não pare. Muitas vezes nós enfrentamos momentos que nos sentimos vazios, nos sentimos incapazes, desacreditados pelas pessoas que estão ao nosso redor. As lutas da vida parece que nos puxa para trás e nos convida a desistir. Muitas vozes nós ouvimos e parece que a voz que tem mais força é a voz do medo, é a voz da dúvida, é a voz que nos incomoda tanto quando nós somos comparados. Como Deus nos vê. Não pare. Esse negócio, Pastor Júnior, de só sou eu para tudo, sabe? Às vezes nos cansa. O peso, a obrigação, o compromisso, o fardo se torna, vez por outra, insuportável. As pessoas olham para você e vê você agora e sente no direito de lhe julgar, mas as pessoas não sabem as marcas do passado que você traz na sua alma. Mas Deus está dizendo: meu filho, os homens não sabem, mas eu sei. Aleluia. O melhor de tudo é que você está aí do outro lado e dizendo: Deus, fala comigo, eu estou aqui para receber de ti. Eu creio que você já compreendeu. Deus não lhe vê como os homens vê. Deus, Ele lhe vê como um soldado importantíssimo para o seu reino. Só basta você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Como Deus te vê. Não pare. Há uma verdade poderosa que nós precisamos se agarrar a ela. E a verdade é: como Deus nos vê é muito mais importante do que como nós mesmos nos vemos ou como os outros nos enxergam. Deus está dizendo: eu lhe vejo com um olhar de amor. Eu lhe conheço desde que você nasceu, ou antes do seu nascimento, como diz a palavra. Deus está dizendo: eu lhe conheço e lhe separei. Lhe separei para algo maior. O problema é que a gente não vê capacidade. O problema é que às vezes a gente aceita Jesus, mas fica desconfiado se Jesus nos aceitou. Deus chega com essa palavra dizendo: você é escolhido e eu já lhe capacitei, então você não pode parar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Esse cansaço vai cessar. Você já compreendeu que você está escalado, nomeado. Aleluia. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida e está lá, soldado de Cristo. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Pastor Júnior, como é que Deus me vê? Olha só, Deus, Ele lhe vê
muito além das suas limitações. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, a gente encontra uma história muito conhecida, que é aquele momento em que Deus usa Samuel para escolher o rei de Israel. Deixa eu ler aqui, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16 e 7 está escrito: O Senhor, porém, disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura ou estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Nós julgamos a aparência, mas graças a Deus, obrigado Jesus, porque Ele vê além da aparência. Ele vê o seu coração e Ele não só vê, mas Ele visita o seu coração. Muitas vezes nos achamos que somos bons o suficiente, mas Deus vê em nós um potencial que nós nem imaginamos. Davi, ele foi ignorado até pela sua própria família, perseguido, maltratado, desprezado na essência da palavra. Mas Deus o escolheu para ser rei. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, você que ligou o seu rádio agora, você que está nos assistindo. Eu falo com o coração cheio de convicção e alegria do Espírito. Se prepare, mas se prepare para uma grande surpresa vindo do trono de Deus. É Deus dizendo assim: meu filho, seus cálculos não são os meus. Minha conta não está limitada aos números, e sim a promessa que Ele fez lá atrás. Aleluia! Será que dá para você dizer glória a Deus? Deus, Ele não quer saber das estações, se é verão, se é inverno. Ele não quer saber das previsões. Deus não quer saber das movimentações. Deus não quer saber das empolgações. Ele diz de forma bem clara e audível: eu sou fiel às minhas promessas. Aleluia, glória a Deus. Eu sou fiel às minhas promessas. Foi prometido, então não adianta cálculo, não adianta dizer que vai chover ou que não vai chover, não adianta empolgação, como falei, movimentação, previsões, aleluia. Está no coração de Deus e Ele não volta atrás. Foi através da palavra dele que Ele construiu todas as coisas. Pelo poder da sua palavra. Quando Samuel foi ungir um rei, ele olhou para os irmãos mais velhos de Davi, que até pareciam mais preparados. Mas Deus escolheu Davi, o menor, o pastorzinho de ovelhas, porque Ele via em Davi um homem segundo o seu coração. Aleluia. Você ainda está apegado aos acontecimentos, às palavras que você ouviu, os gestos, a situação, a enfermidade, mas Deus tem te sustentado porque Ele está afirmado ao que Ele falou lá atrás. Não sei se você sabe,
Mas você pode só estar em pé porque você teve uma mãe, um pai que orou por você, uma avó, um tio, um vizinho. E hoje Deus ainda tem poupado sua vida pela promessa que teve com esta pessoa e você ainda está vivo, respirando. Aleluia, Deus está dizendo, meu filho, diga à minha igreja, eu estou firmado naquilo que falo. Aleluia, falou, está falado, aleluia, saiu do trono de Deus como uma flecha, arrebentando tudo, aleluia, aquela história, se muda a gente, se converte gente, endói da gente, mas aquilo que está falado, Deus brada e diz, eu sou fiel às minhas promessas. É o menor, é o pastor de ovelhas, é aquele que está correndo para ser mais parecido comigo. Se Deus já vê você, se Deus já vê em você o que ninguém mais vê, por que parar? Deus vê em você o que ninguém mais vê. Então por que parar? Não pare. Então, Deus, Ele nos vê muito além das nossas limitações. Mas Deus também, Ele nos olha e nos vê preparado para vencer os problemas da vida. Mas eu, pastor, como eu, pastor? Eu estou aqui lutando contra um sentimento, lutando, pastor, contra uma enfermidade. Eu me sinto tão fragilizado, pastor. Quando eu penso que estou forte, meu Deus, é aí que eu estou fraco mesmo. Mas eu não estou pregando, não é como você se vê. O que interessa não é como você se vê, é como Deus lhe vê. E Deus está dizendo assim, ó, você vai administrar e tem toda a capacidade de administrar os seus problemas. Você é capaz, tem uma palavrinha que está me faltando aqui, é como que Deus dissesse assim, ó, você já recebeu todo o incentivo para administrar os seus problemas. Você está preparado. Eu me lembro da história de Gideão. Gideão, ele foi usado por Deus para vencer uma guerra importantíssima. Mas chegou um momento que Gideão, ele bradou e disse, Senhor, como é que o Senhor é conosco se tudo isso nos sobreveio? Como é que o Senhor é conosco e quer me usar se eu sou da menor família e sou incapaz de livrar Israel? Penso num homem frouxo. Eu me lembrei lá do interior, uma vez manhã, dando incentivo a um primo meu, né, da cidade, ia para lá e ficava cheio de manha. Aí a manhã disse, rapaz, você é um homem ou um bago de jaca mole? Aí ele disse, eu sou um bago de jaca mole. Gideão era um bago de jaca mole, sabe? E se nós olharmos, tem muitas áreas, ou em muitas áreas da nossa vida, nós somos um bago de jaca mole. Gideão se mostrou um homem frouxo e um homem covarde, se escondendo. Mas destes adjetivos aí que falei, covarde, bago de jaca mole, essas coisas todas, Deus transformou Gideão. Acho que a melhor palavra não é essa, Deus transformou não. Deus chamou Gideão, correto é esse. Deus chamou Gideão de homem valente. E olha como Deus vê preparo em você. Veja como Deus dá um incentivo que você precisa para administrar os seus problemas.
Gideão, quando é chamado de homem valente por Deus, ele não tinha feito nada de grande, viu? Ele não tinha feito nada de admirável. Isso significa que Deus não nos vê pelo que nós, ou pelo que nós somos no momento, mas pelo que podemos ser nele. Eu vou repetir. Isso significa que Deus não nos vê pelo que somos no momento, mas pelo que podemos ser nele. Aleluia, glória a Deus. Deus não está vendo agora, não. Você vê só agora. As pessoas que estão ao seu lado talvez veem só agora. Gideão, ele se escondeu com medo dos inimigos. Mas Deus viu nele um guerreiro e disse: é você, Gideão, que vai libertar o meu povo, que vai libertar Israel, Gideão. Mas como fazer isso com um exército pequeno? Sabe como? Vencendo seus temores e seguindo o que Deus falou. Se você quer ser guiado pela sua visão limitada, você só vai ver limitações. Mas se você for guiado por aquilo que Deus vê em você, você vai ver muitas muralhas caindo. Você vai ver muitas conversões dentro da sua casa. Você vai ver muitas enfermidades se rendendo ao fogo do Espírito de Deus. Se você se deixar ser guiado por aquilo que Deus vê e fala de você, você vai ver que até as coisas ruins que acontecem com você, Deus transforma em coisas boas. Como você se vê? Deus está me usando e dizendo: eu vejo em você um homem valente, uma mulher valente. Às vezes nós falamos como Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Gideão falou isso, mas se você for olhar lá no capítulo 7 de Josué também diz, após uma derrota: para que o Senhor nos prometeu, nos tirou do Egito para isso? Você vai ver Moisés também reclamando, vez por outra a gente esperneia. Será que você pode colocar a mão no coração e dizer assim comigo: Deus já me preparou para vencer. Deus já me preparou para vencer. Deus já me preparou para vencer. Então, meu irmão, por que parar no meio do caminho? Deus já preparou você para vencer. Deus já te deu o necessário. Então, você que liga o rádio agora, o tema da mensagem é como Deus te vê. Não pare. Deus te vê muito além das suas limitações. Deus, Ele te vê já preparado para administrar os seus problemas. Mas Deus também te vê como alguém que pode recomeçar. E como Deus trabalha nos recomeços. Deus, Ele te vê e Ele se alegra quando você põe no coração, coloca no coração o desejo de recomeçar. E a nossa vida, ela é marcada pelos recomeços. A gente não tem capacidade de começar bem e terminar bem. Nós não somos uma máquina. Nós não somos super, hiper. Não. Às vezes até as pessoas acham isso. Mas você e Deus sabem de fato as suas fragilidades. Eu estou falando de recomeço.
Êxodo 4:12 diz: vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Essa mensagem foi dirigida para Moisés, Deus falando com Moisés. Moisés queria parar por causa do seu passado. Juntava agora o passado de Moisés e as limitações presentes, porque Moisés tinha dificuldade de falar. Moisés, ele tentou fugir daquilo que Deus tinha para ele, porque ele, como falei, não sabia falar e por causa do seu passado. Vamos lembrar lá, Moisés perdeu a cabeça lá no Egito e acabou matando um homem. A partir daí, Moisés ficou fugitivo no deserto. E quando nós erramos, irmãos, o diabo, ele usa a principal das suas estratégias, que é você não se sentir mais útil para Deus. Era assim que Moisés estava se sentindo. Veja bem, eu cometi esse erro no passado, agora estou na condição de fugitivo e ainda mais não sei falar. Como ser útil para Deus? Mas Deus, diante de todas essas limitações, chamou Moisés para um recomeço. E esse recomeço passou pelo processo de santificação. Ali estava um homem frágil, limitado, com um passado comprometedor. Mas um homem começando tudo de novo. E esse começo, ou esse recomeço, lhe deu o status de libertador do povo de Israel. Quantas limitações, um passado comprometedor, não sabia falar. Outra coisa, a idade. Moisés se sentia já cansado, 80 anos, foi quando Deus o chamou. Aos olhos dos homens, Moisés podia ser muito velho, incapacitado. Mas como Deus viu ele? Deus viu ele como um líder, e um líder poderoso. Você sabe que Deus vê algo em você, o Espírito Santo confirma essa palavra. Cria situações para que essa palavra alcance você. Então, se Deus viu algo em você, ou ainda vê algo em você, eu quero lhe dizer que não importa o seu passado, não importa as suas falhas, não importa as suas dificuldades, Deus está usando essa palavra e está dizendo: siga em frente, meu filho. Aleluia! Siga em frente. Deus lhe vê recomeçando o tudo novo, tudo de novo. Eu vou concluir essa palavra, mas eu preciso avançar e dizer que Deus, Ele te vê ainda como alguém que pode vencer o impossível. Deus, Ele olha para o impossível e não faz sentido Deus vencer o impossível, porque para Deus não tem impossível. Sabe, não faz sentido você entrar numa luta contra nada. O impossível para Deus é nada. Então, Deus não se importa em enfrentar o impossível. Para Deus não faz sentido Deus, enfrentar o impossível. Ele, quando vê o impossível, Ele quer usar você para vencer o impossível. É como que Deus estivesse dizendo assim: eu quero ver você andando sobre as águas.
É como que Deus estivesse dizendo assim: você precisa, meu filho, fixar mais os olhos em mim, que sou a fonte de todo o poder, de toda a graça, de toda a misericórdia, de toda a bondade. Você precisa estar mais apto a ouvir a minha voz e passar, andar sobre as águas. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, nós nos afundamos. E o pior é que a gente não afunda só, a gente afunda e ainda quer levar alguém com a gente. É porque a gente se enche de preocupações, de atividades que não regeneram o homem, de situações que trazem apenas sobrecargas, mas Deus está dizendo: eu quero lhe usar. Essa barreira só faz sentido se você estiver disponível para ir. Deus lhe vê e diz assim: olha, cada desafiozinho. Deixa eu melhorar isso aqui. É como que Deus dissesse assim: ó, meu filho, você vai me dar prazer quando eu ver você vencendo cada desafio desse aqui, ó. Cada um, pela fé você vai vencer cada um. A gente reclama, às vezes vê ministrações apontando Pedro, né? Porque você lembra daquele episódio que Pedro começou a andar pelas águas e afundou? Mas Pedro foi caba macho e enfrentou e andou por cima das águas. E os outros que ficaram só olhando? Pedro teve a coragem de sair do barco. E quando ele vacilou, Jesus estava lá e segurou na mão dele e ajudou. Essa ajuda de Deus é Deus dizendo assim: Pedro, vamos lá, você vai continuar, Pedro. Aleluia, glória a Deus. Não vai faltar incentivo para você não, Pedro. Bata a poeira aí, Pedro, e segue. E segue. Segue, Pedro. O impossível vai ser vencido através da sua fé. É Deus bradando e dizendo: meu filho, se eu lhe chamei para andar por cima das águas, você vai andar por cima das águas. Não fique olhando para os ventos, não. Porque se você começar a olhar, você vai encontrar problema até onde não tem problema. Não é tempo de estar olhando para os ventos. É Deus bradando e dizendo: não pare. Se olharmos para nós mesmos, podemos ver limitações, medos, falhas. Mas se olharmos para o Deus Todo-Poderoso, nós veremos alguém que nos conhece, que nos fortalece, que nos chama para algo ainda maior. Tem limitação? Tem. Mas Ele já me preparou para vencer cada uma delas. Ele não vai me preparar, não. Ele já me preparou. Se for necessário recomeçar, recomece. Se for necessário pedir perdão, peça. Se for necessário unir sua família para você falar algo, reúna todos. Aleluia. Mas o impossível será vencido e será vencido em nome de Jesus. Hoje Deus está nos dizendo: eu te conheço, eu te escolhi, eu te fortaleço. E o melhor de tudo, não pare. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Aleluia. As nações te dei
por profeta. Como Deus te vê. Não pare. Glória a Deus.